Olá, começamos mais um domínio público pela TV Câmara NH e pelo portal da Câmara. E neste encontro estamos recebendo a jornalista e radialista da Rádio Felicidade FM, Marcela Trindade, o jornalista e radialista da Rádio ABC 900 AM, Marcos Couto, e o jornalista e diretor do jornal Tribuna da Cidade, Geraldo Halbert. Boa tarde, vamos começar com a Marcela, que é a primeira vez, nós já tivemos a participação do Marcos Couto aqui e do Geraldão. Prazer estar aqui conosco. Obrigada, eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, ainda mais nesse momento que a gente se encontra no nosso país, no meio a uma política conturbada, vamos dizer assim, então agradeço o convite e a indicação do Couto, né? Obrigado. Marcos Couto, prazer tê-lo aqui de novo. Prazer é meu e diante de dois colegas e amigos, que é o Geraldo Halber e a Marcela Trindade, os quais eu respeito muito pela qualidade da Marcela no rádio, multimídia, a Marcela, política, economia, sociedade, o Geraldo Halber, uma das penas mais afiadas de Novo Hamburgo. Geraldão, prazer tê-lo aqui, tu participaste do terceiro programa, este é o 50º, edição número 50. Prazer tê-lo aqui de novo. Prazer é meu, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras do Marcos Couto, tudo porque faz um cafezinho para ele de vez em quando, senão ele não diria, não seria tão bondoso, né? E vamos discutir o que interessa, que me parece que é... As eleições. Sim. Podemos começar contigo, Marcos. Vamos lá. Geraldão, pode falar, por exemplo, qual é a tua impressão sobre esse primeiro turno dessas eleições? Pois é, eu acho que ninguém tem uma colocação mais profunda. Existiu o fenômeno Bolsonaro, que quem estava agarrado a ele fez boa votação. Até eu disse uma coisa, que se o Heinz tivesse concorrido a governador do estado e se tivesse agarrado desde o início do Bolsonaro, eu acho que seria o governador do estado. Talvez tivesse ganho no primeiro turno. Agora, o que aconteceu em certos setores? Por exemplo, nós tivemos algo nada parecido com uma coisa com a outra. Nós tivemos, assim, a votação do Marcelo Van Hatten, que... Quase 350 mil votos. Quase tudo conquistado pela internet por visita. Nós tivemos o fenômeno do ISUR em Novo Hamburgo. Eu sempre dizia, várias vezes está escrito aqui nesse bloquinho, que o ISUR faria em torno de 10 mil votos fora de casa e que talvez não fosse suficiente para se eleger. Ele ficou na penúltima vaga. Se ele não tivesse feito os 25 em Novo Hamburgo, ele não se elegeria. Mas é a segunda vez que esse fenômeno acontece. E isso eu vou chegar lá mais tarde para dizer que eu acho que a boca da urna, o resultado da urna de domingo, encaminhou a votação para a prefeitura daqui a 2 anos. Depois eu posso explicar por quê. Perfeito. Marcelo, por favor. O teu panorama. Que dizer, né? Eu acho que essa eleição ela está surpreendendo de uma forma geral. Acho que as pessoas não esperavam que a gente ia chegar num nível do Brasil que a situação financeira está tudo tão crítico que as pessoas estão em busca hoje de uma esperança de um país melhor. Só que a gente está vendo candidatos que, ao mesmo tempo que têm seus projetos e tudo mais, são polêmicos, né? Cada um por suas particularidades, mas são muito polêmicos em si. Então, a gente está vendo uma eleição que, ao invés do eleitor ele buscar saber sobre as propostas do seu candidato, ele está buscando saber dos problemas do seu candidato. Ele está apontando os erros do seu candidato ao invés de apontar as coisas boas. E isso está gerando um grande transtorno entre a população entre si, né? A gente não vê mais o pessoal se apoiando, lutando pelo seu partido. A gente vê as pessoas brigando entre si e cada vez piorando mais. E aí é isso que me preocupa, né? O que vai ser daqui para frente a partir do momento em que a gente tiver uma decisão, seja Jair Bolsonaro ou seja Fernando Haddad, o que vai acontecer com o nosso país daqui para frente. Perfeito. Marcos Couto, tua visão. Eu acho que esse primeiro turno me disse, em particular, que a longevidade das carreiras políticas daqui para frente vai depender muito da capacidade do parlamentar ou do executivo ser proativo. O político ele vai ter que se reinventar dentro de cada legislatura, dentro de cada mandato, e ele também não poderá repetir muito o mesmo cargo. Ele não poderá, as carreiras longevas do ponto de vista 5, 6 vezes deputado estadual, 5, 6 vezes deputado federal, 6, 7 vezes vereador, eu acho que isso é algo que vai ficar no passado, vai ficar na memória, no saudosismo. Por quê? Porque o eleitor ele está cada vez mais cobrando. Mas espera um pouquinho.
Tudo bem, mas e agora? Tu vai fazer o que para nós? O que tu apresentou de novo? Que degrau que tu vai subir? Aquele político que não for capaz de demonstrar que ele tem capacidade de galgar degraus, ele vai ficar pelo caminho. E outra questão, o avanço das redes sociais. Eu acho que as redes sociais hoje elas estão dividindo ao par e passo com as emissoras de rádio, com os jornais, com os programas de TV, a sintonia fina do eleitor. O eleitor ele está acompanhando muito de perto. Como é que tu votou a reforma trabalhista? Como é que tu te comportou no impeachment da Dilma? Como é que tu te comportou nas votações importantes do governo Temer? Então, isso tudo vem numa escala que passa pela Assembleia Legislativa e chega às nossas câmaras de vereadores. Bem, nós vamos trabalhar melhor essa questão das redes sociais. Bom, na opinião de vocês, não é nem a opinião, porque está claro que houve uma renovação, uma forte renovação. Na Câmara dos Deputados, o índice de novos ocupantes foi o mais alto em 20 anos, superou 50%. Né? No Senado, nós também tivemos uma alteração bem expressiva, uma renovação de 85%. Ou seja, das 54 vagas disputadas, 46 foram preenchidas por nomes que antes não estavam, né? Não estavam em evidência e não eram senadores. Como é que vocês veem essa grande renovação? E essa renovação foi positiva, foi negativa? Eu tenho uma opinião. Eu estou com os números aqui no Tribuna da Cidade essa semana. O Giovanni Phelps fez 31 mil votos na eleição passada, quase 32. Faltou cento e poucos votos para 32 mil. 8.769. Aqui na cidade? Aqui no Novo Hamburgo. Os votos aqui de Novo Hamburgo. Ou seja, mingou. Agora, o que foi essa resposta? Que o Giovanni Phelps foi deputado federal, eleito, e durante 3 anos e 4 meses ele foi secretário de Estado, mas recebia como federal, como deputado federal. Ele não optou pelo salário de secretário, que era 15, 16 mil, e sim pelo de 33 como deputado federal. Isso marcou na paleta. Marcou. O Marcelo Van Hatten tinha sido deputado suplente do PP e aí agora assumiu com 22 mil votos em Novo Hamburgo. O Marcelo Van Hatten deve ter pisado em Novo Hamburgo 2, 3 vezes, sábado passado, passeando ali com leite, e fez 22 mil e poucos votos, o que é mais que o Lucas Redecker, que achava que ia passar de 30 mil. Eu ainda comentava com o Mauri naquele dia, queria reduzir o número de votos, reduziu um pouco, mas reduziu. Mas não subiu. Nós tivemos aqui de Novo Hamburgo, votado mesmo, o Gilson com 3.388, Lucas Redecker, ele é meio daqui, meio que não é daqui. Ele tem residência em Porto Alegre, ele ataca o lado do Taquari, mas tá, vamos lá, vamos botar ele aqui com 21 mil votos. E depois quem? Olha aqui a lista que vem depois. O Nix Lorenzoni, o João Derli, Maria do Rosário, Bibo, Nunes, Anitta, caso do PT também aqui, o Tarcísio. Eu disse várias vezes para Kátia, chega de Tarcísio, Lula, Zimmermann. Eles se intitulavam assim, era tudo Lula, Lula, Lula. E o PT não, caiu a ficha que o pessoal odiava o Lula. A Dilma só foi caçada porque o pessoal queria caçar o Lula. Que a Dilma não, a pedalada fiscal foi uma coisa mínima que alguém leva para perder o mandato. Tem cara que roubou tanto e não perdeu o mandato até hoje. Olha o Aécio. Está lá. Que aquilo foi uma atitude de vingança contra a Dilma. Não sei se a Marcela e o Couto concordam. O que a Dilma fez foi uma minhoquinha na pescaria em alto mar. De qualquer forma, isso impactou que ela também acabou não se elegendo. Sendo uma das pessoas que imaginava. Que os institutos de beleza representaram a família Kennedy, o anjo da guarda da família Kennedy. Não serve para nada, todos eles foram mortos. O partido conta muito, né? Eu acho que o PT ele chegou numa fase que. Aqui no Novo Hamburgo, 2 partidos chegaram à fase do fim. O MDB e o PT. Toma nota que eu estou te dizendo, vou dizer por quê. Porque o PT, em primeiro lugar, não tem mais candidato a prefeito. Encerrou. Quem? Não tem mais. O MDB, quem é candidato a prefeito? Na última foi o Paulo Ritzer, que fez 3 mil votos em Novo Hamburgo para deputado. Me lembro que há 12 anos atrás, quando o Tarcísio não ganhou, foi eleito e não assumiu, 8 ou 12, não me lembro agora de cabeça. O Geraldo. O Paulo Ritzer fez 2 mil para prefeito. O Geraldo parte para uma esfera que também me agrada, que é de nominar os políticos da região. Por exemplo, eu vejo muito a votação do Marcel Van Hatten um prêmio à insistência, um prêmio à sua coerência de enfrentamento e de embate. É um prêmio. Ele é o político hoje que da nossa região melhor soube
interpretar as redes sociais, como usar a seu favor as redes sociais. O ISUR-CO é um prêmio à coerência do exercício de um mandato inteiro da legislatura passada e um prêmio de coerência e exercício do mandato até aqui. E aqui vale um elogio à Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, ao corpo da Câmara, porque a TV Câmara, a assessoria de imprensa da Câmara, ajudou muito a propagar via a sua TV, via a sua capacidade enquanto organismo de imprensa interno de comunicar o bom discurso e a boa coerência do ISUR. Vamos pegar o Renato Mollen. O que eu acho que derrubou o Renato Mollen na sua tentativa do terceiro mandato federal? Reduziu para 1.300 votos. Né? Derruba o Renato Mollen. A maneira a qual ele vota a reforma trabalhista, contrário aos trabalhadores, ajuda a derrubar. A maneira como ele se posiciona no impeachment da Dilma, de forma muito agressiva. A maneira a qual ele, por exemplo, se comporta no governo Temer e a citação na Lava Jato. Fichinha, vamos pegar aqui o Fichinha, um estadual que não se reelegeu. Sim. O discurso cansado da defesa de emprego e renda. O discurso cansado de mexer numa alíquota de ICMS que ele nunca mexia. Ele votava com o Sartori pelo aumento da alíquota. Tarcísio Zimmermann, aí fecha em gênero, número e grau com o Geraldo Halber. Assumiu para si o Lula quando muitos que buscaram dentro da sua sigla PT a sua reeleição acabaram até mascarando a sigla e até acordo do partido para atingir o seu intuito. É que eu acho que uma coisa que interfere muito no Partido dos Trabalhadores é o fato de que eles têm muito a questão do trabalho vai continuar, de dizer que é um partido como se fosse uma família, né? Que eles podem um seguir o trabalho do outro, que é o que está acontecendo hoje com Lula e Haddad, né? A gente vê o Lula por trás, o Haddad visitando o Lula na prisão e eles com essa sensação de que, então, quem vai assumir hoje é o Lula, né? Mesmo de dentro de uma prisão. Tanto que o que a gente mais vê nas redes sociais hoje é o quê? Poxa, a gente vai ter um presidente presidiário que vai comandar o país de dentro da prisão, né? É o que mais se fala hoje nas redes sociais em função desse trabalho que o PT faz de não vamos lá colocar o Haddad, por exemplo, hoje, e o Haddad agora vai fazer a história dele, né? Que é uma coisa que, até falando de Tarcísio Zimmermann, aconteceu em Novo Hamburgo, né? Quando o Tarcísio foi impugnado em Novo Hamburgo, entrou o Lauermann na mesma função de o trabalho vai continuar, acho que era até o slogan de campanha deles à época. E quando a gente viu, quando o Lauermann assumiu, o caminho foi totalmente desvirtuado e aí ele viu que ele podia fazer a gestão própria, né? O que aconteceu essa semana? Lula foi proibir a Haddad de começar a ir visitar ele na prisão para ele fugir um pouquinho dessa coisa Lula, né? Porque senão não vai dar continuidade e ele não vai assumir por ele, Fernando Haddad, quem ele é com os seus projetos. Hoje a gente vê um comandante do Lula, vamos dizer assim, né? Eu estava verificando que a nossa região, então, já que o tema ia ser colocado mais adiante, mas o programa é assim mesmo, ele vai fluindo, né? Nós tivemos renovação, né? Ampliou o nome, a nossa região renova e amplia nomes na Assembleia. Se nós contarmos com os deputados eleitos na região, Canoas, Esteio, Sapucaia, incluindo aqui o Vale do Taquari, nós teremos 5 deputados, ou seja, nós tínhamos na eleição anterior 7, e nós temos uma reeleição, que é do deputado Jovir Costela. Então, em Novo Hamburgo emplacou 2 deputados dessa vez, o Gaúcho da Geral e o ISUR. Não, o Gaúcho da Geral não tem nada a ver com esse pleito. Sim, mas ele é de Novo Hamburgo. Nem ele pensou nisso. Pertencendo a Novo Hamburgo. Ou seja, como é que vocês veem também, né, Marcela? Tu vê 2 deputados saindo de Novo Hamburgo. Vocês sabem quantos Caxias do Sul elegeu? 6, a região da Serra, 8 federal e 6, 8 estadual e 6 federal. Novo Hamburgo não tem uma tradição de eleger. Na última que elegeu, desculpa, Marcelo, ter feito, o Giovanni Feltz não assumiu. E o Lucas Redecker, se o Eduardo Leite ganhar a eleição, não vai assumir. Agora a gente está falando da Assembleia, né? Eu acho a que questão da Assembleia, eu acho que é importante essa representação local. Claro, e o pessoal marca isso. Nós não tínhamos só o Tarcísio. Era um vereador, era um deputado. O ISUR, só um parênteses, eu acho que o ISUR, hoje, ele é, além de professor, ele é músico, ele era vereador, ele sempre teve um contato muito perto das pessoas e que acho que isso ajudou muito ele a se eleger.
é o fato de que ele buscou um novo. Eu acho que a juventude hoje busca um novo, né? A juventude está cansada da política antiga que nós temos e quer renovar, quer mudar um pouquinho a história do país. A gente está vendo uma eleição totalmente atípica, né? Seja para governo do estado, onde acho que uma das poucas vezes aí a gente está vendo um governador ter a chance de se reeleger, né? O que não é uma cultura do nosso estado, os governadores se reelegerem, e uma administração aí federal que está também completamente num embate. E hoje as pessoas buscam um novo. Eu vejo hoje muitas pessoas dizendo, poxa, Lula, Haddad e Jair Bolsonaro. Eu não tenho escolha, eu tenho que escolher um dos dois, né? Porque talvez o candidato que eu gostaria não teve força o suficiente para chegar lá. Eu tenho que escolher um dos dois, na obrigatoriedade de não botar o seu voto fora. Então eu acho que cansaram um pouquinho do antigo. Eles querem as coisas renovadas, a política renovada, para ver se o país volta a crescer, né? Porque a gente só veio a regredir. Sabe que eu queria entrar nesse debate porque o Juvir Costela, ele entrou para a história de Esteio como o vereador mais votado da história de Esteio. Depois ele tentou 2 vezes ser prefeito de Esteio, não conseguiu, bateu na trave com honrosas votações. Se torna suplente de deputado estadual, mas nesse meio tempo da suplência de deputado estadual, ele elege o filho Felipe Costela, vereador em Esteio, e consegue eleger, na época, o seu irmão, que eles chamam de Costelinho, o Vladimir, vice-prefeito do Gilmar Rinaldi, que aí o alavanca para a conquista da titularidade da cadeira, tendo antes passado pela Secretaria de Turismo. Então, aqui tu tem uma candidatura que tem, no mínimo, de 88 para cá, 30 anos de existência política. O Gaúcho da Geral é algo que eu acompanho há anos. O Gaúcho da Geral, ele é um fenômeno do Darley. Ele é um fenômeno, ele tentou ser cooptado. O Tarcísio, o vereador, o Flecha Negra, tentou cooptar ele, não conseguiu. O Cassia Carpes, vereador em Porto Alegre, tentou cooptar ele, não conseguiu. O China tentou cooptar ele, não conseguiu. O Darley, por já ser deputado federal, por ter uma estrutura maior, acabou, nos últimos 2 anos, instrumentando o Gaúcho da Geral. O mesmo Darley que botou o Jardel. O Gaúcho da Geral, ele é um produto de 2 anos de um trabalho que o Darley vitorioso já havia feito com o Jardel. Mas o grande prêmio é coerência ainda é em nível estadual. Eu acho que foi, ele teve nas jornadas de transmissão dos canais Sport TV, Premier, ele teve o espaço que nenhum candidato a presidente da República teve. Aparecia 30 vezes por dia, olhando o jogo de costas, ele não olha de frente, ele fica de costas lá com a bandeira o tempo todo. Agora, várias vezes mostrou ele também brigando com a polícia. Espero que ele não faça parte da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, né? Porque quantas vezes... Vocês lembram que uma vez ele disse que usava muleta, que ele tinha que se deslocar de muleta? Te lembra desse episódio? Lembro. Que ele deu um pau da Brigada Militar lá. Diz que ele tinha que usar... Nunca usou muleta na vida dele. Eu vejo ele às vezes chegando no banco, aqui no Banco Santander, aqui do lado, aqui, ou no outro lado. Eu nunca vi ele usando. Então, nós temos, não é um voto pelo... O Gaúcho Geral vai fazer esse tipo de trabalho na Assembleia. Qual é o tipo de trabalho que ele prometeu fazer na campanha? Não tem nenhum. Não houve nada. Outro problema para mim, desculpa interromper, da nossa política, eu acho que hoje as pessoas estão se elegendo porque elas são famosas, né? Elas não estão se elegendo porque elas têm algum interesse político em si, alguma proposta grande em si. Gaúcho da Geral, desculpa, mas assim como tu falou, eu acho que se elegeu... Eu acho que o Geraldo foi cirúrgico. O Geraldo foi cirúrgico. Por quê? O Marcel Van Hatten, eu sei que ele não quer nem o estado máximo nem o estado mínimo. Ele disse essa semana num programa de rádio, qual eu participei, que ele quer o estado necessário. Eu sei que o Surcó tem por foco a educação. Eu sei que o Lucas Redecker tem o foco voltado a ajudar o Vale dos Sinos, é uma proposta dele, a se reinventar enquanto sair da monocultura do calçado e cada vez mais se constituir como um vale diversificado do ponto de vista da capacidade de atração industrial. Então, realmente, é interessante, porque alguns eu já sei o que vão defender, outros eu não tenho a mínima ideia. Por isso que eu estou dizendo, faz tempo estou escrevendo na coluna do Tribuna dessa semana que a eleição para prefeito de Novo Hamburgo está muito bem encaminhada. Está muito bem encaminhada. Não tenha dúvida nenhuma. Imagina, o povo brasileiro, a maior reclamação do povo brasileiro é saúde e educação. Saúde e educação. O ISUR batalha educação.
A vereadora Patrícia Becker, saúde, eu me lembro no início desse programa, quando tu participou a primeira vez, quando tu falou do trabalho dos vereadores. Eu acho que se o ISUR abraçar a Patrícia, e não venham me dizer que ela não tem partido para isso, eu nem sei, a PPS é partido dela, correto? Né? Tá, sim, que isso aí influi, porque o PSL não existia do Bolsonaro, o novo não existia na ordem do dia. Então, se o pessoal quiser votar, eleger Patrícia Becker e ISUR, com apoio do ISUR, forte apoio do ISUR. Com o apoio do ISUR, sem a participação do ISUR. Porque Novo Hamburgo rechaça muito aquela coisa do meio deputado, meio prefeito. Não. Eu já vi carreiras políticas serem abortadas prematuramente. Não, mas eu estou falando... pela história do meio prefeito. Ela concorrer a prefeito com o apoio dele, porque... a Fátima vai ter que fazer muito trabalho. O MDB não tem mais candidato. Paulo Ritzler não tem mais condições. Tarcísio não tem mais e não quer. Quem é que pode concorrer a prefeito? A Fátima com duas mulheres. Quem é que vai aceitar? Claro, aí vem os aventureiros, aqueles que fazem 800 votos, 700 votos, 500 votos para prefeito de Novo Hamburgo. Mas, como eu disse hoje, abre o olho, Fátima. Pegou, o alerta tem que pegar. A Fátima não pode se julgar, ficar recebendo somente elogios de um jornal. Tudo está perfeito, não tem buraco de rua, não tem problema de saúde, não tem nada. Tudo é perfeito. E ela acreditar que está perfeito. Pior coisa é aquele exército de secretários e diretores que cercam o prefeito de Novo Hamburgo, assim como aconteceu com o Luiz Lauermann. O Luiz Lauermann não queria olhar na rua. Quando ele olhou, tinha perdido. Bom, Geraldo, mas de qualquer forma, a questão, por exemplo, volto aqui à questão do Gaúcho da Geral e do ISUR. Novo Hamburgo tinha apenas um deputado, que era o deputado Tarcísio, deputado estadual. Hoje temos o Gaúcho da Geral, que veio do bairro Loma Grande, e temos, então, o vereador professor ISUR, que se torna, então, deputado eleito, como há muito tempo não se tinha, e provavelmente como vereador exercendo o mandato, segundo até mesmo ele comentou na rádio ABC, talvez tenha sido o primeiro em exercício do mandato a se tornar deputado estadual. Teve um caso anterior, mas ele não estaria no exercício do mandato. Que era o Jair Fuscarini, no caso? Seria o Jair? O quê? O Jair não sai da Câmara de Vereadores para a deputação estadual? Primeiro foi o Wolfram Metzer. Wolfram Metzer. Isso em 1700 e não sei o que antes de Cristo. E o Jair? Mas independente... O Jair era secretário de Atalíbio Fuscarini. Sabe que lugar tirou o Juliano, que tu está falando, do Gaúcho Geral? O Juliano Fransac, que é o Gaúcho Geral, no Novo Hamburgo, 14º em Novo Hamburgo. Sim. Cidade dele. Ele fez voto em Porto Alegre. Mas Novo Hamburgo não ganha tendo, então, 2 deputados, na tua opinião? Eu acho que o outro não é deputado. Não tem condições. Mas todos os caras tomaram que ele me surpreenda. Mas ganhou. Na real, ele tinha 2 deputados. O Tarcísio e o Lucas. O Lucas... tinha sido secretário da... Secretário, sim, verdade. Tinha 2 estadual. Obrigado pela correção. Foi secretário de Minas e Energia no governo... Um ocupou por 5 meses só. 4 meses ele ocupou, o Lucas. Que antes ele era secretário de Estado. Deputado federal... não tinha nenhum. Continuamos sem nenhum de Novo Hamburgo. Eu repito, aqui em Novo Hamburgo, se dependesse daqui, 14º lugar. O Gaúcho Geral fez 1.700 votos em Novo Hamburgo. Não é eu que estou dizendo, é os números da urna. Então, não é assim. Que fenômeno foi feito em Novo Hamburgo? O fenômeno foi o ISUR com 25 mil votos dos 35 que ele fez. O fenômeno foi o Van Hatter. O Tarcísio até que em Novo Hamburgo foi... para ele, 8.700, para quem fez 20 e poucos na última, 20 mil. E ex-prefeito também, né? Ex-prefeito, que até mandou um zap dizendo que foi uma decepção. Nós tivemos aqui a diminuição de voto, por exemplo, quem investiu muito. Hoje de manhã estava conversando com o João Derli, com o assessor do João Derli, aqui, Gustavo Fink, lá no cafezinho, e o João Derli também reduziu. O João Derli fez 4 mil e pouco em toda a campanha que se fez esse ano aqui no Novo Hamburgo, fez o quê? 3.200. Essa campanha do ISUR, ela se torna encorajadora para todo e qualquer candidato a qualquer cargo. O ISUR me pareceu assim, a grosso modo, de maneira grosseira. Eu não tenho 5 vans. Eu não tenho um exército de 100 pessoas remuneradas para pegar minha bandeira. Eu não tenho outro exército de 100 para varrer a cidade ou a região com o meu material. Então,
reparem bem a maneira como o ISUR consegue obter esta votação. Mas ele investiu muito nos meios de comunicação. Ok. E anúncio impresso. Ele investiu, ok, mas isso não chega nem perto do que os outros estaduais da região gastaram. Nem perto. Não passa perto que o ISUR gastou. Não. Perto. Eu estava olhando aqui, ó. Acho 60 mil. Não chegou, fechou, se não me falha a memória, somou 105 mil reais, pelo que eu pude ver a campanha do ISUR para deputado estadual. Eu estava olhando. Quanto à pergunta que o Jaime fez antes, eu acho que a gente só vai ter uma ideia se a gente pode se orgulhar de ter 2 deputados na Câmara após, né? Na Assembleia após o mandato deles, né? Porque a gente fala mesmo agora que Gaúcho da Geral, a gente não viu nada sobre, né? A gente não sabe sobre ele. Então, talvez após o mandato a gente consiga ter uma ideia do que a gente pode esperar daqui para frente. Se ele fosse torcedor do Novo Hamburgo, ele fazia 1.126 votos. Eu estava vendo aqui a votação do Rosseto. O PT nunca baixou de 1.800.000 votos no primeiro turno. 1.060.000. Isso para governador. Para governador. Aqui na última eleição, em Novo Hamburgo, o Novo Hamburgo não é um eleitor fiel aos candidatos de Novo Hamburgo. O PSDB não elegeu nem um vereador. Aliás, o PSDB não elege vereador há 20 anos. O Gerson PTF não. O voto do Gerson PTF era do PTF, não era do PSDB. O ex-governador Olívio Dutra, há um ano atrás, na revista Veja, ele deu um alerta ao Partido dos Trabalhadores. As lideranças que tinham cabelo preto, barba escura, hoje estão como eu, calvos. Os cabeludos estão com o cabelo grisalho, a barba está grisalha. Nós estamos muito mais acostumados aos gabinetes, aos carpetes, ao ar-condicionado do que propriamente o pulsar das ruas. ISUR é um jovem, ainda é um jovem do pulsar das ruas. Marcel Van Hatten ainda é um jovem do pulsar das ruas. Lucas Redecker ainda é um jovem do pulsar das ruas. E das redes sociais. E das redes sociais. Então, eu acho que o Partido dos Trabalhadores e outros tantos partidos envelheceram. Talvez o Giovanni Feltes tenha envelhecido, talvez o Miguel Rosseto tenha envelhecido, talvez o Tarcísio Zimmermann tenha envelhecido. E às vezes, tu sem querer, tu age como um eucalipto. Às vezes, tu sem querer, tu age como um eucalipto, que precisa de todos os nutrientes da terra e aí não acaba nascendo as florzinhas ao entorno. E as florzinhas nascem em outros cantos, ISUR, Van Hatten... Você se lembra quem era o braço que estava agarrado no Michel Temer quando ele assumiu de presidente no lugar... Marcel Van Hatten. Marcel Van Hatten. Agora eu quero ver esse pessoal também, agora que tem cargo, o pessoal vai achar que o Marcelo vai resolver todos os problemas da segurança em Brasília. Se nem o presidente vai conseguir, o pessoal vai achar que o ISUR pode resolver os problemas da educação. Muito eleitor dele vai achar que ele vai resolver lá. Por exemplo, agora eles passam a ser também telhado, né? E aí eu quero ver, por exemplo, uma resposta 4 anos depois. Se eles fizerem o mínimo que chegue na nossa população aqui, já vai ser um bom retorno para eles voltarem a se eleger mais para frente. Exatamente. Que aí vai ser onde ele beneficiou o povo. Só que qual é a chance que eles têm de se manifestar perto desses... Não, sabe que daquilo que eu observei disso... Mas eu vejo o Marcel Van Hatten conseguindo. Ele sempre foi um cara literalmente político, né? Tu abre as redes sociais dele, que foi onde eu acho que ele conquistou a maior parte dos votos dele, e tudo lá é em cima da polêmica para ele conquistar os objetivos dele, as ideias dele. Ele sempre foi muito forte e determinado naquilo que ele queria. Exato. Né? E acho que foi através disso que ele conseguiu chamar a atenção e botar o nome dele boca fora. A gente vê debates nas redes sociais hoje que envolvem o nome dele ou nas redes dele, aonde a maior parte vai estar defendendo ele. Eu vou na linha da Marcela. Ele tem coerência e eu vou na linha da Marcela porque a gente ouve muito que a Assembleia Legislativa está carecendo de tribunos. Seja o tribuno que defende a educação, seja o tribuno que defende a saúde, seja o tribuno que defende a segurança, mas o tribuno, aquele que vai para o grande expediente, encara aqueles 15 minutos e de maneira visceral, com a goela, com os gestos, ele encara e ele responde e ele fala com conteúdo. O Bolsonaro não tem nada disso. Eu acho que o ISUR tem este conteúdo para nos representar. E acho que o Marcel Van Hatten e o Lucas Redecker têm esta condição também daquilo que eu observei já de ambos na tribuna. O Gaúcho da Geral, eu não sei, concordo com o Geraldão, é uma incógnita, eu não sei, eu não o conheço. Mas que o Marcel Van Hatten, o Lucas Redecker e o ISUR, com posicionamentos ideológicos e diferentes bandeiras, eles têm essa condição, eles têm. Vamos ver se o Lucas Redecker... São 3 jovens, né? 3 jovens. Em caso de vitória do Eduardo Leite, vamos ver se o Lucas assume, porque o Lucas... A tendência é que ele seja chefe da Casa Civil, se não, o Eduardo Leite. Ele disse que não, né? Ele disse... Antes ou depois da eleição? Ele disse numa emissora de rádio, depois de eleito,
Esta semana ele disse, eu já pedi ao Eduardo Leite que, se eleito governador, não me convide, pois eu não vou aceitar. Eu vou para Brasília retomar a cadeira de meu pai e tocar projetos do meu pai e meus projetos. Ficaram projetos, planos do meu pai engavetados, que não andaram e que vão andar. E tem as minhas propostas, as minhas ideias para a região. Ele pediu ao Eduardo Leite, está gravado, que não o convide para secretário. Não convide porque vai receber o não. Interessante, né? Nós temos, então, em Novo Hamburgo, os vereadores Sur, que se torna, então, deputado, o Gaúcho da Geral, que surge como uma novidade, e o Lucas Redecker, que passa, então, de deputado estadual a federal, e com essa ideia de retomada de planos. Então, acredito que a região está bem representada. Como, né, ultimamente a gente viu, nós tínhamos 2 deputados estaduais, o Geraldão bem lembrou, que eu havia esquecido, o Lucas era, né, quer dizer, por 4 meses, mas foi, né? É deputado estadual, ele se retirou, ele ficou secretário de Minas e Energias do Estado por um bom tempo, né? E então hoje nós temos jovens, e se somando aí mais próximo o Van Hatten, que é um deputado de 2 irmãos, um município bem próximo ao nosso. Então nós temos uma renovação, são caras novas, né? Na Assembleia e na Câmara Federal. Acredito que é isso a ideia, né? Que foi ocupado, que se falava muito que o Alckmin, e eu acreditei nisso uma vez, iria para o segundo turno de vez pelo devido tempo que ele tinha na TV. Sim, vamos falar. Então vou dizer uma coisa para vocês. Esse negócio do tempo, se quiser chamar... nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas conclui o pensamento. Só para te dizer, quando o espaço na TV tinha todo esse valor, que já não faz mais 4 anos, faz mais de 8, 12, o número de assinantes de NET, alguma coisa, os outros TVs a cabo, era menor. Hoje em dia tinha horário político, estava jogando o Internacional do Grêmio. Então o pessoal ia lá para um barzinho, olhar o jogo, olhava em casa, ou então que o jogo da Série B, ou tinha um Flamengo, o jogo Libertadores, Copa do Brasil. Eu acho que o horário político, sinceramente, eu acho que eu não assisti 5 vezes. Eu olhava, até às vezes brincava com a Vanusa, minha esposa, a Vanusa dizia assim, vamos dar uma olhadinha no nome dos caras que tem aí, para ver o slogan dele quando não tinha. Mas isso botava no intervalo do jogo. Hoje em dia, meu amigo, é a história do futebol, nos campos de futebol. Quem é que vai ir olhar o Novo Hamburgo e o Aimoré, se tem um Grenal na TV, ou se tem Inter e Corinthians, Grêmio e Palmeiras na TV? 600 gatos pingando. O horário político não tem mais influência, no meu ponto de vista, nós vamos falar no próximo bloco. Nós vamos a um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Fique conosco. Se você gosta de ação e completa 18 anos, vai se surpreender com as Forças Armadas. Procure a junta de serviço militar mais próxima e aliste-se. Você só precisa da certidão de nascimento, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Ministério da Defesa, Governo Federal. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças. Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal.
ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença bem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Estamos de volta ao segundo e último bloco do programa Domínio Público, com a participação dos jornalistas Marcela Trindade, Marcos Couto e Geraldo Halbert. Bom, o tempo de TV antigamente era significado de boas votações. Como o Geraldão estava falando no bloco anterior, tinha um peso significativo. O Geraldo Alckmin era o que, no caso das eleições presidenciais, o que tinha mais tempo. E a coligação também era um sinônimo de votação expressiva. O que aconteceu? O que mudou? Sabe que eu penso da seguinte forma. Eu acho que nós tivemos nos anos 50, 60, os anos do rádio, e muito se elogia quando se busca na história política desse país a capacidade que tinha, por exemplo, Leonel de Moura Brizola de encarar esse veículo rádio e saber utilizar esse veículo rádio. Depois, nos anos 80, a partir de 82, com o restabelecimento do nosso voto ao governo do Estado, as produções de TV. E a gente recorda que em 1982, Jair Soares e Pedro Simon, com uma estrutura financeira melhor, conseguiram contrapor, na época, ao Seu de Deus Colares e ao Olívio Dutra. Nós viemos, eu acho que até 94, 98, com superproduções de TV. A partir de 2002, a TV começa a perder espaço, eu concordo com o Geraldo Halber, porque a TV a cabo começa a entrar com força, e hoje a TV a cabo, ela de toda sorte, através do futebol e através das suas séries, dos seus filmes, ela liquidou. Como tu não tem comício, como tu não tem mais a força do rádio de outrora, como tu não tem mais a capacidade do político de arregimentar em comícios, como a TV não responde mais, o que voga é a visita, o que voga é tu andar literalmente no corpo a corpo, de casa em casa. É isso que eu vi. Eu vou aqui voltar ao bloco anterior, aquilo que eu disse. Eu vi muitas vezes o ISUR, eu via o Lucas Redecker com superprodução nas ruas, eu via Gilson Teno com superprodução, mas eu via o ISUR e o Pablo, seu assessor, muitas vezes, sozinhos. Às vezes com uma pessoa a mais, com o material embaixo do braço, na pista de skate, nas bancas, caminhando pelos bairros, conversando, batendo palma. Puxa, era quase que uma campanha a vereador que o elegeu estadual. Eu vou dizer que, além do rádio, além da TV, a gente chegou na era da internet, né? Então, as redes sociais agora, acho que estão dominando, tomaram conta dessa campanha. E outra, tu vai olhar o horário eleitoral na televisão, a gente não ouve mais do que um slogan e o nome da pessoa e o número, né? A gente não conhece o candidato, a gente não sabe as propostas do candidato, da onde veio, quem é. Então, acho que mais do que isso, as pessoas hoje estão querendo buscar conhecer mais sobre esses candidatos, estão querendo pesquisar mais sobre a vida deles para ver quem vão estar colocando no local. Por exemplo, o ISUR, então, que tu estava falando, né, Marcão, sobre o ISUR estar aí na rua. O ISUR hoje, já viu o ISUR tocando em vários lugares, nunca, durante um show, ele chegou, gente, então, estou aqui, sou o ISUR, meu número é tal, vamos lá. Não! A presença dele, né, a forma como ele trata as pessoas, a gentileza dele, a forma dele lidar com o público no dia a dia e o trabalho dele como vereador, e, enfim, o somatório das ações dele é o que fizeram ele, né? Não necessariamente ter que sair na rua com 15 em carreata ou com milhares de pessoas carregando bandeira e distribuindo panfleto. Ele se fez sozinho, né? Com auxílio, claro, das pessoas próximas, como o Pablo, por exemplo, mas não... pai, seu Nelson. Mas não demandando do investimento, não demandando de propaganda eleitoral na televisão, foi as redes sociais, foi o boca a boca dele, conhecendo as pessoas. Ele é um cara público em Novo Hamburgo há muitos anos, então acho que isso já ajudou ele muito a se eleger. O seu Nelson eu encontrei, né, eu vou falar uma particularidade, não é o meu feitio apresentando o programa, mas encontrei o seu Nelson e ele com o Opala, e eu elogiando o Opala, mas que lindo Opala que o senhor tem, né, um carro clássico. Eu disse, esse é o comitê de campanha do meu filho. Isso é bacana, é uma forma... Tu acabou de tocar numa questão. Eu estava pensando que eu sabia onde era o comitê do Gilson Teno, aqui até próximo da Câmara, sabia onde era o comitê do Lucas Redecker, lá na Frederico Lins. Te confesso, passei a campanha toda procurando onde é que era o staff do
Era móvel. Era móvel, por isso que eu não encontrei, era móvel. Isso é surpreendente também, né, Geraldão? Agora, teve mais gente que não teve esse tipo de comitê aqui e conseguiu fazer. O Marcelo não tinha nada. Foi 22. Marcelo Bonado. Eu acho que foi uma campanha onde quem conseguiu vender bem a parte do número dele, que o pessoal guardou o número, que todo mundo votou de colinha, inclusive eu, porque ninguém ia se lembrar do número de todo mundo de cabeça. Sim. Eu me lembrei. Eu não conseguia me lembrar de todo mundo, não. Então, tu vai atribuir a muitas coisas, mas eu acho que o principal é os dois. Quem é que foi os dois últimos, na eleição anterior para vereador aqui no Rio dos mais votados? Saúde e Educação, Isur e Patrícia. E Patrícia, pela ordem, Saúde e Isur, Educação. O pessoal pensa nisso atualmente. O problema de saúde, vocês não imaginam, mas quem já teve internado no hospital 2 vezes, que nem eu tive, o que é o sofrimento de quem fica naqueles corredores lá. Quem está fora, ele esquece. Mas quem está lá dentro não esquece. Mas você sabe que depende, Geraldo. Segurança Depende, também, né? Geraldo. Outro fator que a gente precisa urgente aí de trabalho em cima e que tem que virar uma bandeira fixa aí dos nossos candidatos. Eu penso da seguinte maneira, 2 anos atrás, fruto de um assalto que eu sofri, eu fiz 2 cirurgias bastante delicadas, fruto desse assalto, e a partir dali eu estabeleci comigo, Geraldo, algo que dá conta de que, por mais que tu tenha um plano de saúde, ainda o Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema público de saúde do mundo, ele é bom. E ele precisa de políticos, e que bom que nós temos uma nova safra que chega à Assembleia, que bom que nós temos uma nova safra que chega à Câmara Federal, e melhor ainda que a nossa região está colaborando com um percentual para a nova safra da Assembleia, com um percentual para a nova safra da Câmara, porque ele precisa, depois de 30 anos, porque ele surge com a promulgação da Constituição de 88, que bom que 30 anos depois ele vai precisar de reformas estruturais e que nós estamos contribuindo com jovens na Assembleia, com jovens na Câmara para esse debate. Eu concordo, porque eu não quis criticar o hospital, ao contrário, quero elogiar. E tanta gente que eles têm para atender, eles fazem milagre lá dentro. Eu estava olhando um número aqui, ó. O quarto colocado, com uma diferença mínima, para o Eduardo Sartori Rosseto, foi o nulo e branco. O nulo e branco fizeram 869 mil votos. Aqui no estado. Sim. Isso dá o quê? Algo em torno de... Perdeu por 150 mil votos para o Rosseto. Isso dá o quê? Mais de 30% de abstenção? Acima do Jair Jorge. A abstenção foi vez, a abstenção foi 1,5 milhão. Vai colocar a porcentagem, fica mais fácil, né? A abstenção foi 1,5 milhão de votos. O problema disso é que não adianta, né? A população que está votando em branco ou que está votando nulo e que não tem aquela vontade de ir lá, de pesquisar, de saber mais o eleitor, vai reclamar depois de alguma coisa que não vai estar satisfeito. Ou vai ir no hospital, não vai ser bem atendido, ou vai ser assaltado e vai ter algum problema, né? Então, vai reclamar, vai questionar as autoridades. Então, por que não exercer o direito à democracia? Aí, Marcelo, eu queria chamar a atenção. Na redemocratização, recém há 36 anos, nós restabelecemos o direito de votar para governador. Recém há 33 anos, restabelecemos o direito de votar para prefeito de capitais, de estâncias hidrominerais e de municípios que constituíam organismo de defesa nacional. E recém há 30 anos voltamos a votar para a presidência. Puxa, algo que levamos tanto tempo para voltar. Vota, escolhe. Eu acho que a nossa região, ela mostrou isso. Sem discutir A ou B, mas eu acho que o Marcel Van Hatten, numa linha, o Isur noutra linha, o Lucas Redecker noutra vertente, por exemplo, é demonstração da nossa região de bem saber usar o voto. Tu tem em quem votar, tu tem tempo de pesquisar em quem votar. Hoje tu tem ferramentas para pesquisar em quem votar. Mas deveria, né? Porque que nem a gente estava falando, hoje o acesso à informação está cada vez mais fácil. Né, através de redes sociais, do jornal, através da televisão, através da internet, está cada vez mais fácil o acesso à informação. E aí tu simplesmente vai lá e não vota, tu não exerce o teu direito, a tua democracia, mas tu vai reclamar Marcelo, depois. Eu te pergunto uma coisa, ninguém vai na internet, ninguém vai no programa de rádio, ninguém vai no programa de TV dizer que não vai fazer nada. O problema é tu acreditar naquilo que ele está dizendo.
Esse que é o problema, tu acreditar naquilo que eles estão dizendo. Tu tem que vender uma imagem de que tu que faça o pessoal pegar para si, puxar para dentro de si aquilo. Olha só o que eles estão falando daqui para o futuro. Tu tem que pesquisar quem foi, quem é, quem... Quem faz a campanha do Bolsonaro está dizendo que vai metralhar os Petralha. Vai metralhar, vai matar. O pessoal está achando que ele vai chegar lá, vai mandar matar todo mundo, que é fora da lei. Tem gente acreditando nisso. Mas aí, Geraldo, é dever da gente, enquanto homens e mulheres de comunicação, todos nós, eu acho que é dever, por exemplo, já traçar alguns estudos. Por exemplo, eu sei que se o Haddad for presidente da República, nós poderemos ter um Rosseto ministro, nós poderíamos ter um Raul Ponte ministro, por que não Olívio Dutra ministro? E aí eu estou vendo um equilíbrio, eu estou vendo uma qualidade. Eu sei que se o Bolsonaro for presidente, nós poderíamos ter um Heinz na agricultura, um Onyx Lorenzoni na Casa Civil, e aí eu já estou apresentando gaúchos de outra matriz política, mas também de qualidade, também de boa representatividade. Então, por aí tu já vai vendo que ninguém vai matar ninguém. Que no final todos ficarão sãos e salvos. É que é difícil tu ter uma opinião formada sobre uma eleição de segundo turno, porque ela não tem nada a ver com o primeiro turno. Prova está que as pesquisas agora, antes era 47 por 44, agora está 58 por 41 ou 42, uma coisa assim. Isso dos votos válidos. Isso é muita coisa dessas 2, 3 semanas, porque o cara que mais teve tempo de espaço na TV de todos foi o Jair Bolsonaro, especialmente depois que ele tomou a facada. Que antes ele tinha 29 segundos. Não, 8 segundos. 8 segundos. 8 ou 9, uma coisa assim, isso. Depois ele passou a ser assunto de manhã, de tarde e de noite. E tu acha que ele vai ficar bom só no dia 29 de outubro? Após as eleições? Depois das eleições. Qual é o interesse dele ficar... Nos próximos debates ele já avisou que não vai, né? Que os médicos não liberaram. Aí de 6 que vão ter durante o período eleitoral, ele vai participar de 2 e olhe lá, né? Se ele for, ele corre o risco de perder a eleição, se ele for. Eu também não iria. Como se o Haddad conseguisse afastar essa questão de figura do Lula, que ele tem como sombra aqui. A primeira coisa que ele fez, segundo ele foi visitar o Lula. Mas agora saiu a Gleisi Hoffmann falando que o próprio Lula disse que não quer mais ele lá justamente porque ele tenha condições, né? Vai saber o que vai acontecer. Mas se ele conseguir tirar um pouquinho do discurso dele, só Lula, 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 quem sabe se ele ainda não tem chances. Bom, colegas, a Assembleia do Estado vai ter, pela primeira vez, um número de 9 mulheres representantes femininas. Esse é um bom crescimento, na tua opinião, apesar de termos 55 cadeiras? Eu acho que estamos evoluindo, mas eu acho que ainda temos muito a evoluir, né? Eu acho que a gente tem visto cada vez mais episódios que estão fortalecendo a mulher, né? Ontem mesmo foi dia de luta da violência contra a mulher e a gente vê que a mulher está cada vez mais dando a cara a tapa, está buscando fazer a sua independência, o seu trabalho, o seu espaço no mercado, o seu espaço na política. A mulher está querendo crescer cada vez mais, né, e bater de frente. Eu acho que uma das coisas que ainda talvez motivou mais mulheres, a gente viu o episódio da Marielle Franco, mas que querendo ou não, como é que eu vou dizer assim, o bordão do Marielle presente, né, chegou no país inteiro. Né, e incentivou as mulheres, eu acho, também, de alguma forma, mesmo que indireta, a se aproximarem cada vez mais na política e buscarem os seus direitos. Então, eu acho que é um começo, mas eu acho que a gente precisa chegar mais longe do que isso. Sabe que eu penso que eu não embarco naquele discurso de que é importante ter a mulher na Câmara de Vereadores, ou na Assembleia, ou na Câmara dos Deputados, porque ela suaviza o debate, porque ela traz ternura ao debate. Muito antes, pelo contrário. Eu acho que isso é diminuir a mulher. Ela vai e bate. Por exemplo, eu fico muito satisfeito quando eu vejo, 24 horas após a sua não reeleição à Câmara dos Deputados, eu vejo a Ieda Cruzes como membro da Executiva Nacional do seu partido PSDB, está lá sentada ao lado do Geraldo Alckmin, na sede do partido em Brasília, né, no escritório político do partido, debatendo os rumos a seguir. E eu fico feliz quando vejo que a Anne Ortiz consegue a sua reeleição, afirmando em cima de uma vertente que ela bateu muito, que era o fim da pensão vitalícia para os futuros novos ex-governadores de Estado. Então, eu acho que eu prefiro ver por outro mote. Eu acho que a mulher não suaviza e não traz ternura a coisa nenhuma. Eu estou aqui numa Câmara de Vereadores, onde nós temos a Patrícia Beck,
que é uma mulher que de terno e suave não tem nada. Ela vem para o debate, arregaça as mangas e sua um bocado na tribuna. Mas nós temos Manuela Dávila, Exato. vice-presidente da República, que não foge do combate. Também, né? Não foge do combate. Aliás, só tinha gaúcho de vice também, o Ricoto, o Marechal. Ana Amélia. Ana Amélia, graças a Ana Amélia, que o Paim conseguiu se reeleger. Ou então, olha, o Renzi se elegeu, porque a Ana Amélia tinha uma reeleição garantida, se ela concorre, né? Negócio de mulher na Assembleia. Eu estava vendo aqui a eleição em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo vota pouco em mulher. Nós tivemos aqui o caso da Lourdes Valim, com 1.832 votos. Depois vem a Regina e a Juliana Brizola. Mas a Juliana Brizola, eu tiro dos 1.000 e poucos, 1.200 votos, porque o Lucas, no bairro Kepa, fez 1.000. O resto da cidade ela fez 235. Assim como o Lucas, quando concorreu ao deputado federal, o Antônio Lucas, eu estou falando, ele fez 14 mil votos para deputado federal e pouca gente alcançou ele até hoje. 12 mil naquela região, Kepa, São José, Viladil, Redentora, onde ele faz uma votação extraordinária. Quer dizer, ele diz que ele não conseguiu eleger o filho dele foi o 8º ou 9º mais votado, ele não conseguiu no partido dele. Tinha 2 que fizeram mais votos que ele. Agora, a mulher em Novo Hamburgo, no estado também, ela tem a maioria, no Brasil inteiro, a maioria é mulher. Só que a mulher não vota quase na mulher, é pouca votação na mulher. A Manuela fez 500 mil votos, que é um rostinho bonitinho, para pregar uma outra filosofia de vida, de política, pregar uma outra tipo diferente de fazer política. E quem mais de mulher fez fenômeno de voto até hoje? Combativa, então tem esse perfil da questão da combativa. Mas não conseguiu? Né? Não conseguiu isso? Não, mas não no caso. Ela teve perdas, ela concorreu a prefeita de Porto Alegre, não se elegeu, mas ela não desistiu, né? Ela foi buscando nortes. E com o apoio, na época, da própria Ana Amélia, né? Com certeza, a gente falou antes até do próprio Lucas Redecker, né? Que ele não quer um cargo no governo do estado, enfim, mas quando ele era deputado estadual, ele já aceitou ali Minas Energias, para daí agora ele voltar para federal e agora... Então ele buscou as vertentes dele para ele chegar aonde ele chegou hoje, né? E assim como a Manuela está fazendo. Sim. Eu quero ver ele não aceitar a Casa Civil do Eduardo Leite se ele for eleito. Vamos ver. Sabe que, voltando à questão das mulheres, eu tenho observado na cobertura aqui da Câmara, e aí o Jaime pode me auxiliar, mas, por exemplo, a Tita é a primeira suplente dos progressistas. Nós temos no MDB a educadora que... A professora Márcia Glaser bateu na trave, recentemente assume. Não, Anitta, ela está assumindo que o carinho chega. A Lourdes Valim. A Lourdes Valim. Nós temos muito... Eu tenho notado nos últimos anos um crescimento das mulheres, do ponto de vista de fazerem votações cada vez mais honrosas. Votações... Gislaine também. Hoje as mulheres elas apresentam votações que não só compõem a nominata, elas apresentam votações muito densas. Inclusive, eu estava fazendo uma análise, eu acho que é bem provável, Geraldo, Marcela, Jaime, que nós venhamos a ter até 3 mulheres na próxima legislatura, porque estas suplentes continuam trabalhando, e ativamente, inclusive em postos na administração municipal. Então, e isso encoraja que outras participem do processo. Isso se Silma não for prefeito, né? Hã? Isso se Silma não for prefeito. Isso se Silma não for prefeito. Então, eu estou aqui a prever que talvez venhamos a continuar com uma mulher prefeita, seja na reeleição ou na eleição de uma mulher a prefeita. Dois irmãos é um grande exemplo. E acho que na Câmara seria capaz de apostar que não vamos baixar de 3 mulheres. Quero fazer um registro pequeno aqui. Estava escrevendo na coluna de hoje, se é um momento que dá uma eleição e todo mundo fala em educação, saúde, educação, segurança, saúde, educação, segurança, da secretária da Educação de Novo Hamburgo, só uma perguntinha numa parte, brigar com um mundaréu de pais em Novo Hamburgo, negócio de fechar escolas. Bom, fechar salas de aula na escola, desculpa. Fechar os turnos integral e abrir mais vagas. O programa está se encaminhando, mas tem uma questão que é pertinente, que é a questão das fake news. Eu acho que é interessante, nós teremos aqui no Estado a eleição, né, para governador e para a presidência da República. O TSE tem sofrido também com as fake news, porque agora se mostra como refém, mas até então ele não tomou nenhuma atitude, principalmente com relação ao WhatsApp. Como é que vocês veem essas fake news que
hoje o Tribunal Superior Eleitoral não prevê nenhuma regulamentação, apenas diz para evitarem. Né? Como vocês veem o impacto das fake news nas eleições? Eu vejo da seguinte forma, acho que a fake news salva o meu emprego. Porque ouvindo o Marcos Couto, tu sabe que vai ouvir a verdade. Ouvindo a Marcela Trindade, tu sabe que vai estar ouvindo a verdade. Lendo o Geraldo Alckmin, ele vai estar escrevendo a verdade. Então, eu acho que a fake news está salvando a nossa profissão. A fake news, infelizmente, me mantém empregado. Mas é preocupante. Eu gosto muito de ler o G1, né? E o G1 fez um levantamento agora durante esse período eleitoral sobre a quantidade de fake news que foram disseminadas só durante as eleições, mas não necessariamente sobre as eleições. Só em um período ali de um mês e meio, foram mais de 700 notícias de fake news que surgiram. Um dia alguém do TSE vai ter que me explicar, antes disso aí, qual é a serventia do título de eleitor atualmente? Não tem nenhuma. Fazer a biometria nessa época aí foi complicado fazer e já fazer funcionar. Eu, por exemplo, levei quase 1 minuto para poder ser identificado lá na urna que vota. Nós estamos preocupados com certas coisinhas e não estamos preocupados com as grandes. O cara pode votar com o título de eleitor, com a carteira profissional, com a carteira de motorista, com a carteira de bom marido, mas não pode votar com o título de eleitor? Onde se encontra essa carteira de bom marido? Eu comprei uma. E não pode votar com o título de eleitor, meu amigo. Não existe. Mas para que eles obrigam a fazer título de eleitor? Realmente não é necessário. Tinha um projeto para unificar todos os documentos, para a gente não ter que ter 15 documentos diferentes. Né? Porque eu votei na última eleição de uma incomodação impressionante, por meu lado. Não nessa aqui, há 2 anos atrás. Eu votava no colégio, aqui no centro do colégio Oswaldo Cruz. Tu teve um problema numa determinada eleição de acessibilidade. A juíza eleitoral conseguiu fazer um inédito. Eu votava no térreo, embaixo, na urna para deficientes, pessoas com deficiência. Ela transferiu nós para o 4º andar da escola. Eu peguei o táxi, fui lá no cartório eleitoral e disse assim, olha, o senhor deveria ter dito aqui que era, eu digo, mas foi feito ali, eu sempre votei lá embaixo, eu vou vir cada vez que tem uma eleição, eu vou dizer, olha, eu sou deficiente. E aí, não sei o que mais, o senhor vai ter que justificar lá no correio. Eu digo, não vou justificar no correio. Se a juíza eleitoral de Novo Hamburgo, naquela época, não tem condições nem de ser síndica do prédio, se eu disse para eles, ela não tem nem condições, para que trocar? Aí, não fui, tem que ir no cartório, no correio, não vou no correio, não vai no correio, não vou de correio, digo, só se você me dá o dinheiro pro táxi. Digo, me pelei, gastei. Aí, então tá, nós vamos fazer aqui mesmo. Aí deu. Então, vamos tentar simplificar. O segundo turno vai ser a mesma coisa, a biometria. Eu vi gente, tem uma senhora que, entre ela e eu, tinha mais uma mulher que foi rápida. Mas aquela senhora levou mais de 1 minuto para ser identificado. Eu botava o dedão lá, eu apertava. Não pode apertar. Diga, afinal, aperta ou não aperta? Parece aperta, aparece, não aperta. Apareceu em tudo que canto, né? As pessoas com dificuldades para votar, que têm deficiência, inclusive o Cabo da Ciolo, carregando uma cadeira de rodas junto com seus assessores. Agora eu pergunto uma coisa. Ajudar, se é a biometria, só botar o dedão, para que tem que levar carteira de habilitação ou carteira de identidade? Ou de bom marido. Porque nem marido. todo lugar ainda está obrigatório, né? Certo. Em Novo Hamburgo não é obrigatório ainda. Então, ainda tem que ter o título. Mas eu tinha biometria, tinha que levar carteira de identidade, faltou só o cara Eu dizer a conta da Agora luz. tem o título no celular, né? Que tu também pode ter para facilitar e não tem que ter o papelzinho em mãos. Mas tu não pode entrar com o celular lá Eu para votar. recebi Mas o uma... pessoal que Viu, tem o Geraldo? título leva, não pode botar na cabine. Eu recebi uma mensagem da Vanusa e ela me disse que tu não tem carteira de bom marido, que tu tem trabalhado com ela sob forma de habeas corpus. Lábias corpus. Tá bom também, né? Mas isso aqui são certas coisas que eu não entendo no Brasil. Por que simplificar se pode complicar? E prejudica muito mais as mulheres que não gostam muito de política, que ficam olhando nas horas na TV um filme, alguma coisa, um programa nos outros canais a cabo, porque o homem gosta, 80% mais homem gosta de política que a própria mulher. Ela não lê muito artigo de política, ela lê mais variedades, horóscopo, essas coisas, uma boa parte. Eu não estou dizendo todas. Está começando a mudar a prova. Não concordo, Geraldo. Eu estou dizendo que é uma boa parte. Aqui onde nós moramos e habituamos, não, mas vai no... Ah, bom, aqui não. Tá, e aí o pessoal vai fazer o quê? Vai obrigar ela a entender
Qual é o critério que ela vai Nós ter para temos votar? problemas muito importantes que eu falo que é a questão do analfabetismo funcional. As pessoas não leem, as pessoas não têm acesso, muitas vezes, à educação de qualidade. E isso afeta até a cognição, o entendimento. Como é que vai se falar, né, de política se as pessoas mal sabem escrever a língua portuguesa? Ou mal sabem se comunicar na nossa língua? Então, é um problema muito maior, não é apenas essas questões de preferências, de qualidade editoriais, né? Nosso problema é muito maior. Bom, eu sei que o nosso amigo precisa voltar ao trabalho, Marcos Couto. Então, Marcos Couto, o nosso programa está se encaminhando ao final. Peço que tu faças as considerações finais a respeito da participação. Olha, eu agradeço mais uma vez o espaço, que bom poder, porque além de serem colegas de profissão, são dois amigos que tenho, tanto o Geraldo Halber quanto a Marcela Trindade. Obrigado, Jaime, pelo convite. E tem uma frase que ficou marcado em mim. Eu era adolescente na campanha de 82, que é o seu de Deus Colares perde a eleição para Jair Soares, que vai para o segundo turno contra o Simon, né? Que era: teu voto é a tua única arma, põe o teu voto na mão. Então não deixa de votar, né? O teu voto é a tua única arma, ali tu está sozinho, tu não precisa declinar para quem tu vai votar. Ele é teu, aquele momento é teu, é único, exclusivo. Exerça, já que compareceu, entrou na fila, vota, escolhe. Marcelo, obrigado, né, pela tua estreia, né? Primeira participação no programa, espero que seja a primeira de várias. Estou à disposição, agradeço muito o convite do Jaime, indicação do Marcos Couto, prazer estar aqui com o Geraldo também. Estamos sempre à disposição, acho que é um debate que a gente vai ainda levar por muito tempo, porque após a eleição continua a gente acompanhando o processo aí de quem se elegeu, mas assim como o Marcos Couto também digo, né, exerça o seu direito, exerça a sua cidadania, a sua democracia, vote para depois. Não adianta a gente reclamar do que a gente não buscou para nós, né? Aquela coisa, a gente está em casa, mas a gente não está buscando melhorar, então não vai adiantar. Então vote, aproveite a oportunidade e estou à disposição aí para novas oportunidades. Obrigado. Geraldão, mais uma vez, obrigado, né, por esta participação. Eu agradeço e fica um registro. Aqui houve divergências de opiniões entre a Marcela, entre o Couto e eu. Houve divergência de opiniões sem agressão. Não precisa haver ofensa. Eu fui um jornalista, um apresentador de TV, há poucos dias atrás, numa roda de café, eu disse que não votava naquele candidato. Não, eu disse, eu não estou afim de votar naquele candidato. O cara disse, seu animal, o cara me chamou. Quando terminar o programa, eu vou dizer quem é. O cara me chamou de tudo. O cara me chamou, olha, meu filho, eu digo, olha, você quer partir para a ignorância? Nós aqui debatemos, nós discordamos, a Marcela discordou agora quando eu disse que as mulheres não gostam, o número de mulheres que gostam de política é inferior aos homens. Vocês discordaram em parte, discordamos em outras coisas, discordamos de candidatos eleitos, mas discutimos, debatemos em alto nível. Espero que a eleição do segundo turno seja em alto nível, apesar de que nem eu não acredito nisso. Aliás, tem 4 pessoas aqui que não acreditam nisso. Um é o Marcos Couto, outro é a Marcela, outro é o Jaime e outro sou eu. O programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação da jornalista e radialista da Rádio Felicidade FM, Marcela Trindade, do jornalista e radialista da Rádio ABC 900 AM, Marcos Couto, e do jornalista e diretor do jornal Tribuna da Cidade, Geraldo Halbert. O programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. Estará disponível na íntegra no YouTube, no canal TV Câmara e também na página da TV no Facebook. Até a próxima sexta.